Segurança em Foco. Muito bem, estamos de volta com o nosso Segurança em Foco no ar para falar dos cuidados que você não nem pode, mas deve ter com os seus dados durante viagens, aglomerações. Como é que você consegue proteger o que está dentro do seu celular, né? E o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos, Ícaro Olímpio, topou conversar conosco aqui na CBN Vitória para tentar passar essas orientações, né, e alertar a gente sobre perigos que muitas vezes a gente nem percebe. Ele está conosco. Delegado, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois é, muitas vezes as pessoas estão tão animadas com viagens, né, com passeios, e muitas vezes vai para pontos turísticos em que também tem outras pessoas, acaba entrando em aglomerações e tem muita coisa guardada em tablet, em celular, eles tiram foto e pode acontecer de repente algum problema, a pessoa ser roubada, ser assaltada ou outros problemas que muitas vezes a gente nem percebe, né? Que é uma ameaça. Vamos lá, delegado. Explica para o nosso ouvinte qual é a primeira atenção que ele precisa ter. Então, Patrícia, é verdade, esse é um período que, assim, acontecem muitas aglomerações, né? Então, o primeiro cuidado é, obviamente, ter aquele cuidado de não perder, evidentemente, de não tirar a segurança ali do aparelho em si, para que não haja, né, o furto, o roubo do próprio aparelho. E além disso, né, mais do que isso, em se tratando do sistema ali do aparelho, dos dados, é importante que o usuário ele utilize biometria, seja facial, seja digital, além de senhas alfanuméricas, né, senha com letras, números, senhas fortes, para poder dificultar em caso seja de perda, furto ou roubo desse celular, de que o humilhante tenha acesso a essas informações de maneira fácil, né? A ideia é dificultar esse acesso aos dados. Então, assim, utilizar biometria, colocar senhas fortes, com números, letras, caracteres especiais. Também, Patrícia, é importante que a pessoa desative aquelas notificações que aparecem na tela, para evitar de que o criminoso ele facilmente consiga visualizar na tela aqueles códigos de confirmação que são comuns, né? Chegar por SMS ou até mesmo por mensagem de WhatsApp. Então isso, assim, eu acho que são as medidas primárias que a pessoa deve ter. Agora tem uma coisa curiosa também, que o senhor falou a respeito das senhas fortes, né? Misturar letras, números, caracteres especiais, mas tem muita gente que faz isso. Aí fala, nossa, essa senha ficou enorme, quer saber? Eu vou decorar essa e vou copiar e usar todas. A mesma senha para tudo. Também não rola, né, delegado? Também não rola. Infelizmente, assim, os milhares estão sempre, né, atentos a essas questões, então é importante que a pessoa não repita essas senhas e, além disso, Patrícia, é importante que a pessoa... aí muitas pessoas pensam assim, então eu não vou repetir, vou colocar várias senhas, mas eu vou anotar aqui no meu bloco de notas. E aí também é outra coisa que a gente não recomenda, porque é um dos primeiros lugares que o criminoso vai, se ele tiver acesso, ele conseguir entrar no sistema operacional do celular, ele vai procurar no bloco de notas, porque muitas pessoas... acabam salvando ali, né, essas senhas. No bloco de notas, quer dizer, se levam o celular, a pessoa acaba também tendo acesso a isso, né? Isso aí, tendo acesso às outras contas, seja contas bancárias, contas de redes sociais, e até por isso também é importante habilitar fora a senha do celular, habilitar também as senhas de acesso aos aplicativos, né? Às redes sociais, aos bancos. O banco até é algo normal, né? Ter uma senha para acesso ao aplicativo. Mas as redes sociais, muitas vezes, elas têm também essa possibilidade e as pessoas acabam não fazendo, de colocar essa senha para acesso ao aplicativo, né? Delegado, sabe uma coisa que me chama muita atenção também? Isso acontece no Brasil, assim, no nosso dia a dia, mas eu acho que o brasileiro tem muito dessa coisa de ser boa praça, né? Gente boa e tal, e às vezes não percebe. Você vai, na hora de um pagamento, por exemplo, a pessoa vai digitar uma senha numérica e todo mundo vê ela digitando a senha, né? Então você não sabe quem está olhando, onde é que você guarda seu cartão, se um dia pode bater sua carteira porque já viu seu código. Eu vi o código daquele cara, eu vou tentar roubar a carteira dele. É exagero meu ou isso pode acontecer, delegado? Não, pode acontecer realmente, e é muito importante, né? É importante esse alerta aos nossos ouvintes,
para que tenham esse cuidado também. Ao digitar ali, realmente é importante olhar se tem alguém no entorno, se tem alguém observando essa senha. Em se tratando de aparelho celular, o ideal é ter a biometria para justamente não ter que digitar essa senha. Em se tratando de cartão, que muitas vezes, né, acaba tendo que, até por causa do valor da compra, acaba tendo que inserir a senha ali numérica, é importante sim observar se não tem alguém no entorno, alguém que esteja, né, muito próximo, ou então que tenha condições de observar a senha que está sendo digitada, porque isso já evita, né, uma série de problemas. Hoje, assim, uma das maiores armas nossas contra o crime cibernético, né, esse acesso indevido aos dados, é justamente a prevenção. Então Uhum. é muito importante que as pessoas se previnam dessa forma, né, tenham esses cuidados. O nosso especialista em tecnologia, o Gilberto Sodré, ele fala também para a gente Uhum. ter cuidado em aglomerações com os pagamentos por aproximação. Porque tem gente assim, né, que às vezes passa com uma maquininha perto, dentro do bolso, disfarçadamente, e consegue tirar valores mínimos que às vezes os bancos liberam ou até a própria pessoa libera. Depois que ele Uhum. falou isso, eu tirei a aproximação do meu celular, Isso. entendeu? Inclusive dos meus Uhum. cartões. Há esse risco É, também de você perder valores e, quem sabe, até dados com essas práticas sim, criminosas? sim, Patrícia, é possível, assim, ainda mais a tecnologia, ela avança muito rápido, né, os criminosos, eles estão sempre, né, se ambientando quanto a isso, né, se atualizando, então, assim, é muito importante ter esse cuidado, obviamente, só que, obviamente, na aglomeração, às vezes é difícil ter esse controle, né, então, Uhum, assim, o que a gente recomenda vai sair, vai para passear, vai para um local que sabe que tem aglomeração e tudo mais, evitar, talvez até mesmo desinstalar aplicativos de bancos onde tem ali valores maiores, né, valores vultosos, investimentos, e levar só aquilo que for realmente necessário para aquele gasto, né, assim, tentar remediar a situação, né, uhum. evitar levar contas ou cartões que tenham valores maiores, né, talvez fazer, hoje nós temos uma facilidade de acesso a contas bancárias, né, temos aí diversos bancos, né, essas startups, bancos digitais, então, assim, tentar separar uma conta só para aqueles gastos, sabe? Deixar Uhum. algo assim mais exclusivo, né? Mais é, próprio para aquela atividade. Essa dica é boa. Se você sabe que você vai para um lugar, que você já sabe o que que você vai fazer, o que que você vai consumir, deixa a maior parte dos cartões em casa, sai só com um, Isso. né? É uma, é uma, Perfeito. é uma boa dica. Agora vamos lá, É, estamos todos sujeitos à esperteza dos bandidos, né? O que a gente pode fazer é sim. tentar. O que a gente pode fazer é se proteger, mas também dificultar ao máximo a vida dele para que, se aconteça da gente perder, pode acontecer da gente perder o telefone e alguém de má índole encontrar, porque essa pessoa tem o máximo de dificuldade para poder acessar os nossos dados lá dentro, né? Per- Perfeito, perfeito. Toda barreira que a gente puder colocar para dificultar a vida do criminoso é válido, né? Tem que ser Uhum. feito. Temos diversas medidas, assim, eu citei algumas, né? Mas tem também a autenticação de dois fatores, que isso é importante ativar nas contas, né? Nas redes sociais, bancos. Que é aquela, que quando você, além de colocar sua senha ali, a senha forte, né, que você criou, você ainda coloca para receber aquele código de SMS, aquele método de recuperação, né, Uhum. colocado. Então isso é muito importante. É importante também fazer o backup dos dados para que, se eventualmente, né, em caso de perda, furto, roubo desse aparelho, a pessoa consiga recuperar seus dados posteriormente em outro aparelho. Tem também como colocar a senha, o PIN, né, a gente fala que é o PIN, a senha do chip também, para dificultar do criminoso conseguir acessar o chip do celular e utilizar essa conta até para receber a senha de recuperação. Uhum. Então, são diversas medidas que a gente tem que fazer para poder dificultar a vida do criminoso. Rastreamento. É bom a gente deixar o nosso telefone sendo rastreado por algum outro aparelho, por e-mail. Isso também ajuda? É sim, Patrícia, é muito importante porque é uma das medidas, assim que acontece, né, a perda, o furto, o roubo daquele aparelho, é uma das medidas que vão justamente ajudar, seja na investigação, seja para a própria recuperação do aparelho. É importante ter esse rastreamento, e assim que o crime acontece, tem alguns aparelhos, né, que cada um tem o seu tipo de rastreio, né? Dependendo da plataforma, mas é muito importante ter isso em mente, saber, né, utilizar para quando houver, né, se houver essa necessidade, rastrear o quanto antes, utilizar o aparelho de algum amigo, né, algum parente para poder fazer esse rastreio. E quando for roubado ou perder o telefone, qual é a primeira atitude, tá ligado? Então, nós temos um aplicativo do governo federal chamado Celular Seguro,
que é importante acionar ele o quanto antes, porque através desse aplicativo do celular seguro, você consegue bloquear o aparelho, a linha, e ainda os bancos parceiros conseguem ainda também, só com esse clique, só acionando através do aplicativo, consegue já bloquear todas as suas contas ali, todo o aparelho, além de também comunicar, é importante, ir até a sua agência, né, e comunicar também essa questão da conta bancária. Avisar do que houve, do acontecimento, né, dessa perda, furto ou roubo do aparelho, e pedir o bloqueio das contas, fazer o rastreio, como a gente havia mencionado anteriormente, fazer o rastreio do aparelho através de um outro celular, né, de um amigo, de um parente, consegue fazer esse rastreio, e mais do que isso, né, talvez o mais importante é registrar o boletim de ocorrência para que a polícia também consiga apurar, investigar, porque muitos casos também são subnotificados, a pessoa acaba Sim. ali perdendo, né, tendo o celular furtado ou roubado e muitas vezes nem chega ao conhecimento da polícia. Então isso é muito importante. É curioso porque às vezes a gente fala aqui, né? Ou alguns ouvintes falam, fazer boletim de ocorrência vira estatística, mas é importante virar estatística, né, delegado? Justamente para saber onde tem acontecido, porque é assim que nós conseguimos montar a estatística, montar o estudo, entender o que está acontecendo, a localidade, o horário, como se dá, né, esses crimes, para poder justamente trabalhar depois em cima de evitar isso. Por isso que o melhor caminho, obviamente, é a prevenção, é que nem aconteça, né? Que a pessoa tome os cuidados. Uhum. E depois que aconteceu, é que ela notifique justamente para a polícia investigar aquele caso isolado, claro, mas também para entender o cenário como um todo, né? E tentar evitar que isso aconteça novamente. Inclusive, muita gente, às vezes as pessoas viajam, estão em outro estado, acontece um furto, um roubo, e elas às vezes só informam, tipo, já perdi mesmo, né? Passou. Aí não vai no estado ou na cidade onde está, às vezes volta para o Espírito Santo, aí lembra de fazer o boletim de ocorrência aqui. Quanto mais rápido fizer o boletim de ocorrência, melhor, delegado? Como é que funciona isso? Sim, o ideal é que seja feito quanto antes, e além daquelas medidas, né? Assim, as medidas de bloqueio, de rastreio, são até mais importantes porque a pessoa evita que o criminoso consiga utilizar o aparelho e os dados dela para cometer outros crimes, né? Então, o primeiro ponto é bloquear aparelho, bloquear a linha, né? Os bancos, para evitar maiores danos à própria pessoa e também que, através desses dados, o criminoso cometa outros tipos de delitos. E, ao mesmo tempo, avisar a polícia, né, através do registro do boletim de ocorrência, para que a gente possa apurar, tentar. Muitas vezes, Patrícia, a polícia não vai, até porque os criminosos são muito rápidos, né, e até a pessoa comunicar à polícia passa um tempo, a polícia muitas vezes não vai conseguir recuperar de imediato ali o aparelho celular ou mesmo o dinheiro que é retirado da conta. Mas isso é importante porque a polícia precisa ir no encalço, precisa ir atrás desses criminosos, né? Precisa dar uma resposta. Então, na listinha de prioridades, o boletim de ocorrência pode ficar por último, mas não pode deixar de ser feito. Isso, não pode deixar de ser feito. E esse é o ponto importante. E assim, mesmo que por último, o que a gente fala por último também não é deixar passar um longo tempo, é só porque assim que acontece o crime, você tem que correr para bloquear ali suas contas, a própria linha telefônica, né, o aparelho, rastrear ele, mas é tudo muito rápido, sabe, Patrícia? É tudo, mas assim, nessa ordem, o bloqueio tem que ser imediato, isso ajuda bastante, é uma medida bem eficiente, e em seguida registrar o boletim de ocorrência. A gente tem a participação do Hélio aqui dizendo, olha, eu faço isso, eu tenho uma conta num banco virtual para eu usar na rua, com valores que ele coloca, e um cartão físico para usar na rua. Perfeito. E o resto ele guarda em casa. E aí usa em outras ocasiões quando ele precisa. O Francisco está aqui perguntando por que não existe... Por que tem tantos telefonemas ainda com tentativa de golpe, se não dá para bloquear esses telefones também? Porque são pessoas que pegam telefones de outras pessoas para aplicar golpe. Inclusive, delegado, Francisco até me lembrou uma coisa aqui, esses dias tinha uma novela no ar, a novela das 7 no ar, Dona de Mim? Dona de Mim, em que a Camila Pitanga e o Emílio Dantas faziam um par de golpistas. E eles mostraram como é que eles faziam. Eles tinham uma caixa com celulares roubados, que eles pegavam
e ligavam para as pessoas com alguns dados que eles conseguiram também através de contas bancárias. E aí eles faziam uma pesquisa, aparecia lá, pesquisa na internet, e ela conversava. Nós estamos ligando, às vezes ela mudava a voz, para verificar, nós vimos aqui no nosso registro e tal. E eles mostraram na novela como é que esses golpes são aplicados. Uhum. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, mas ali para a população que não sabia como era, eles tiveram a oportunidade de saber como os golpistas fazem. E aí fica aquele questionamento, por que essas linhas ainda estão funcionando? Então, eu não tive a oportunidade, né, de ver esse episódio, mas o que acontece? Isso acontece, assim, essas linhas funcionando, na verdade, porque eles aplicam um golpe e logo eles já mudam, eles adquirem outro chip, outra linha telefônica e vão aplicando os golpes. São como se fossem aparelhos, né, linhas descartáveis para eles. Eles vão aplicando e sempre tem novos dados e novas linhas disponíveis, eles vão sempre aplicando e fica nesse ciclo, né? Esse ciclo criminoso. Dando diversos golpes, né? E aí são dezenas de golpes, né? Centenas de golpes diferentes. Mas assim, o caminho aí que foi mostrado, pelo que você mesmo disse agora há pouco, é exatamente esse, assim, o modus operandi, né? Geralmente não foge disso. Só que eles vão renovando, não é sempre a mesma linha, né? Ou o mesmo aparelho de celular. Eles vão fazendo essa troca, às vezes com os próprios dados e aparelhos que foram ali furtados ou roubados, mas muitas vezes até mesmo adquirindo, né? Até porque com o capital que eles adquirem com o crime, eles vão eles mesmos capitalizando, né? E financiando a própria atividade ilícita deles, comprando outros aparelhos, outros chips de celular. De celular. Absurdo, né? Delegado, obrigada por estar conosco aqui com os nossos ouvintes, alertando aí para os perigos e para que eles possam se cuidar um pouco mais nesse período de férias e viagens. De nada, agradeço a oportunidade, Patrícia, de poder, né, alertar, trazer essas informações e fica essas dicas, né? Que a prevenção é o melhor caminho realmente ainda para evitar esse tipo de crime e é muito importante que a população esteja alerta e tenha esses cuidados. Obrigada, viu, delegado? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.